Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu sei que no começo da semana eu disse que não ia ter caixinha, porque ia ter pós-rodada, né? Todos os dias da semana. Mas se você não viu lá a nossa caixinha no Instagram, provavelmente você não sabia que eu ia estar aqui, ou até sabia porque viu o vídeo que eu postei essa semana. Aliás, o vídeo que eu postei essa manhã e avisei que à tarde eu estaria de volta, né, para poder responder as perguntas de vocês. Já que hoje não tem jogo, né, à tarde, o que você acha de passar essa tarde aqui trocando essa ideia comigo, no melhor estilo mesa de bar? Infelizmente hoje sem serva de novo, vamos na base da água, mas a resenha vai continuar do jeito que você gosta, se é que você realmente gosta, né, do nosso quadro da caixinha. Agora, se você não segue lá o @pautas e táticas no Instagram, vai ficar difícil de você fazer as suas perguntas, acompanhar quando vai ter caixinha, quando não vai ter, quando tem a caixinha, quando você vai poder fazer as suas perguntas ou não. Então, no via das dúvidas, siga lá o Instagram, @pautas e táticas, e fica atento ali aos stories para saber quando é que vai ter caixinha, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos começar a responder. Eu vi que tem bastante pergunta, algumas perguntas bem parecidas até, né, mas tem lá as suas diferenças entre elas e algumas até com um contexto mais histórico, algumas com umas nuances mais táticas. Eu andei dando uma olhada aqui nas perguntas de vocês, né, que chegaram pelo menos até agora no final. Sempre dou aquela atualizada para ver se chegaram novas, mas enfim, vamos lá. Vamos começar então a responder as perguntas da galera. João Destro dessa vez foi rápido no gatilho, mandou as 3 perguntas dele sem que ninguém tivesse mandado ali no meio, né? E aí fica atrapalhado, e aí a gente tem que responder uma do João, depois vai para outra, depois volta no João. Hoje não aconteceu, João. Vamos responder suas 3 perguntas na ordem. Quais jogadores você acha que são os 5 ou 10 mais icônicos da história? Não necessariamente os maiores. Cara, primeiro a gente tem que definir o que é a palavra icônico, né? Os que marcaram época, os mais midiáticos, os que, sei lá, levaram muitos torcedores a acompanhar seus times. Eu acho que a gente pode ir década a década e ir apontando aí os nomes. Eu acho que o futebol de altíssimo nível, né, a gente começa a contar a história do futebol realmente a partir da década de 50, eu sei que o futebol é muito mais antigo do que isso, mas a partir da década de 50 que a gente tem realmente uma relevância, importância maior, até pelas competições, né, principalmente a nível de clubes, as principais delas, teriam sido criadas, né, nesse período. Por exemplo, a Champions League dos anos 60, né? Então a gente começa a ter um boom ali mundial realmente nessa época. E o Di Stéfano é o primeiro cara ali que fura a bolha, digamos assim, que é considerado um grande craque mundial. O primeiro grande craque mundial, para mim, é o Alfredo Di Stéfano. Tem ali o Ferenc Puskás também, mas eu não sei se a relevância dele é tão enorme como a do próprio Di Stéfano, mas vamos lá. Podemos citar o nome do Puskás também. Aqui já temos 2. Nos anos 60, principalmente aqui no futebol brasileiro, acho que é impossível a gente dissociar de Pelé e Garrincha, né? São praticamente os 2 caras que fazem a propaganda do futebol arte aqui no Brasil. Nos anos 70 a gente tem o Cruyff, a gente tem o Beckenbauer, a gente tem o Gerd Müller. Acho que de todos aqui o Cruyff e o Beckenbauer, tá? A gente pode colocar aqui nessa lista aqui também de 10. Nos anos 80... o Maradona, com certeza é o maior de todos esses nomes, é o mais icônico deles, né, a nível mundial. Tem o Platini também, mas eu tenho dúvida se ele entra aqui nessa lista. Aí nos anos 90 a gente tem Ronaldo, tem Romário. Acho que a gente pode colocar esses 2, né? Nos anos 2000, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry. Acho que são os mais icônicos ali também. Já passou de 10, né, a lista. Aí nos anos 2010, Messi e Cristiano. Aqui no Brasil, a gente pode colocar o Neymar aí também dentro desse patamar. Fora alguns outros jogadores ali também que jogaram muito nessa época, mas não são... Se a gente for colocar da história do futebol, acho que não vão entrar. E agora, nessa década de 2020, a gente tem alguns candidatos, né? A gente tem o Mbappé, a gente tem o Haaland, né? O Lamine Yamal tem tudo para também marcar época. Então eu acredito que os maiores nomes do futebol desde os anos 50 até agora, os mais relevantes dentro das suas décadas, são esses que eu acabei de citar, beleza? Valeu, João. Valeu, João, não. Tem mais pergunta do João, como eu disse, né?
Quais as principais dificuldades técnicas, táticas ou físicas de cada época do futebol? Por exemplo, na época do Pelé não existiam cartões, anos 80 era mais violento, hoje a marcação é melhor. Cara, é difícil responder a sua pergunta, principalmente considerando o fato de que eu comecei a acompanhar futebol nos anos 2000, né? Eu sou de 96. Eu comecei, que eu me lembre, a acompanhar realmente com muita veemência o futebol em 2002, a partir da Copa do Mundo daquele ano. Então eu posso te dizer as diferenças, relevâncias dos anos 2000 para cá. E eu já citei em vários vídeos, né? Onde se tinha uma ênfase muito maior, né, na qualidade técnica dos jogadores, não tanto na questão tática, até porque praticamente quase todo mundo jogava ali nos mesmos sistemas táticos, era o 4-2-2-2, era o 4-3-1-2, alguns ainda no 4-3-3, aí tinha o começo, né, do 4-2-3-1 dentro daquela década, e aqui no Brasil demorou para chegar, né, o 4-2-3-1 como um sistema realmente abrangente, que muita gente utilizava, enfim. Então, eu acho que a partir dali a gente começou a ver um futebol mais compacto, com menos espaços, né, com uma preocupação tática maior, com os técnicos ganhando mais importância do que os jogadores e a qualidade técnica dos jogadores em si, beleza? O que eu posso te dizer, dentro do que eu acompanhei, é isso. Se a gente for voltar um pouco mais no tempo, eu acho que pessoas que viveram mais essas épocas vão poder te responder melhor sobre isso, ou uma pesquisa vai te elucidar mais. Eu não preciso pagar de gato mestre e dizer que eu sei tudo e tal, porque a real é que eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, beleza? Mas muito boa pergunta, valeu, João? Mais uma aqui. Ronaldo seria considerado um fenômeno e ídolo nacional se não fosse pela Copa de 2002? Cara, eu acredito que sim, mas é óbvio que o tamanho dele seria diferente, porque ele já era o principal jogador brasileiro antes da Copa de 2002, né? Em 98, por exemplo, ele já era 2 vezes melhor do mundo, chegou à Copa como uma grande estrela mundial, foi o melhor jogador daquela Copa, pelo menos escolhido pela FIFA, né? Na prática, há debate ali se foi ele, se foi o Zidane, se foi o Rivaldo. Dentro da própria seleção tem esse debate, né? Se o Rivaldo não jogou mais do que o Ronaldo em 98. E até em 2002 também existe esse debate. Eu acho até que é um exagero. O Ronaldo em 2002 ele é muito acima de todos os outros. Mas, assim, com certeza a Copa ajuda ele a ficar imortalizado na história. Todo mundo vai falar de 2002 do Ronaldo. O Ronaldo ele marca uma época, né? De que quando ele era o melhor do mundo, todo mundo que viu ali, os jogadores, as gerações que vieram depois e viveram essa época, né? Onde o Ronaldo era o melhor jogador do mundo, tem o Ronaldo como grande ídolo. Então, o tamanho dele seria diferente, mas sim, ele seria um ídolo nacional, tal qual é o Neymar. O Neymar... Nossa, eu já comecei a soluçar cedo hoje. Como eu disse, o Neymar ele não conquistou uma Copa do Mundo com a seleção, mas é tratado como um ídolo nacional, né? O principal jogador da sua geração, tal qual o Ronaldo foi também, beleza? Jogadores brasileiros, né? Melhor dizendo. Valeu, João. Agora sim, agradecendo o João pela participação dele. Felipe Gabriel, o que está achando da Copa do Mundo de Clubes? Os brasileiros têm chance? Cara, tô achando um torneio muito legal, muito maneiro, realmente. É a nossa principal pauta, né? Nesse período aí, nesse mês. Os vídeos estão sendo praticamente todos sobre isso aqui no canal. É uma ideia maravilhosa aí da FIFA, claro que tentando surfar na onda dos clubes europeus, mas, cara, fez levantar muitos debates e derrubar muitas certezas, né, quanto à nossa distância para o nível deles, porque a gente sempre tinha ali aquele recorte, aliás, nem sempre, mas quando tinha, de um jogo por ano, lá no final do ano, depois da nossa temporada, no meio da temporada deles e tal, né, em meio ao inverno, no país em que se era disputada a competição, e sempre o melhor time, né, do momento, o campeão europeu contra o nosso campeão aqui sul-americano. E nos últimos anos, mais vezes o sul-americano caiu antes da final do que conseguiu ir para a final ou derrotar o europeu na final, enfim. Então, a boa postura de bons times brasileiros, que não necessariamente são os melhores do momento, mas que foram os melhores dos últimos 4 anos, os 4 últimos campeões da América, né, contra bons times europeus, né, a postura do Fluminense contra o Borussia, do Palmeiras contra o Porto, as vitórias, né, do Botafogo contra o PSG, e aqui sim, modéstia à parte, contra o principal time do momento, e do Flamengo contra o Chelsea, né, um 4º colocado de Premier League da última temporada, um campeão de Conference, que por mais que não seja a primeira competição,
é um time que tem seus méritos dentro da temporada. O Flamengo foi lá, enfrentou de igual para igual e foi muito superior, venceu o jogo com um conforto, inclusive, no placar. Cara, esses elementos é o grande barato da Copa do Mundo para mim. E tomara que realmente o torneio se consolide, a cada 4 anos a gente continue tendo, que os europeus levem cada vez mais a sério, para a gente também ter, né, o melhor do melhor, que eles também adaptem uma coisa ou outra no sentido de critério de classificação. Acho que essa trava para duas equipes por país na classificação via ranking na Europa deixou alguns clubes que teriam mais mérito para poder participar da competição de fora e classificou alguns clubes que teriam menos mérito, né, para dentro da competição. Né, eu acho que a gente sente falta de um Barcelona, de um Liverpool, de um Arsenal atuais, né, nessa competição, em detrimento de um Porto, de um Salzburg, né, que fizeram parte do torneio nesse ano. Com todo respeito a esses clubes, mas eles não são melhores do que alguns desses que eu citei que ficaram de fora. Os atuais times não fizeram fazer valer aí a sua força para poder estar dentro do torneio, por isso que alguns desses aqui até já foram eliminados, né? Mas, cara, uma competição sensacional. E quanto à chance dos brasileiros, é difícil, a gente já sabia que era difícil, mas, como eu disse, o torneio ele tá tão legal, tão equilibrado e derrubando tantas certezas aí das pessoas que, num contexto de mata-mata, jogos arrastados, possíveis prorrogações, temperaturas elevadas, cansaço, elencos desgastados, possíveis desfalques por lesão, por suspensão, tudo isso pode ajudar a equilibrar as partidas, beleza? E a forma como nós lidamos também com a competição, levando muito mais a sério e não como pré-temporada, como está sendo a pegada de alguns clubes, pode ajudar os nossos times a ter mais chance. Eu acredito que vai acontecer. Pô, cara, eu torço para um dos times que está aí disputando o Mundial, então eu tenho que acreditar como torcedor. Falando friamente como jornalista, a minha opinião não mudou. Eu acho que o campeão mundial de 2025 será um dos principais clubes da Europa, infelizmente. Mas seria muito maneiro, cara, ver os brasileiros chegando muito longe aí na competição. A gente vai ter pelo menos um garantido nas quartas de final, tomara que seja o Botafogo. Mas podemos ter 2, 3, quem sabe, mais do que só esse que está garantido aí no mata-mata, no top 8, né, desse mata-mata. Mais uma do Felipe Gabriel. Você prefere jogadores versáteis ou bons em só uma posição? Poupa tempo essa pergunta, né, Felipe? Com todo respeito. Pô, se eu posso ter um jogador que me entrega mais em mais papéis, porque eu vou querer só um grande especialista de uma posição só, que precisa só de um contexto para render? Sempre é bom ter jogadores mais polivalentes que podem atuar em mais de uma posição, beleza? Valeu, Felipe. Paulo Roberto, deixa eu ver o sobrenome do Paulo Roberto. Schneider, é Schneider? Acho que sim. Alguma novidade tática relevante no Mundial de Clubes? Juve muito comentada. Não, cara, novidade não. Acho que não tem nada sendo feito ali que nunca foi feito em nenhuma época, tá? Mas sobre a Juve, ela jogou um bom futebol, né? Principalmente nas 2 primeiras rodadas, na terceira mesclou um pouco mais o time, já classificada para enfrentar o City, acabou tomando uma goleada, mas surpreendeu, né? O time da Juventus ali agora com Tudor, jogando no 3-4-3, mas nada inovador no quesito tático não, beleza? Mais uma do Paulo. Xabi Alonso, posicional, no lugar do Ancelotti, funcional no Madrid. Vai dar boa? Então, cara, eu não gosto muito desses rótulos, tá? A gente cravar que o Xabi Alonso sempre vai ser um técnico posicional, eu não sei dizer. A gente só tem essa amostra ali do Real Sociedad, que pouca gente viu, e do Bayer Leverkusen, que muita gente acompanhou. Né, eu fiz um vídeo aqui, inclusive, né, tentando especular quais seriam ali as possibilidades dele ali no Real Madrid. A gente viu que nos primeiros jogos ele usou o 4-3-3, no terceiro ele já usou um sistema com 3 zagueiros, mais semelhante ao que ele usava lá no Leverkusen. Então a gente não tem certeza, não dá para cravar, colocar esse rótulo no Xabi Alonso como um técnico posicional. E nem no Ancelotti de funcional. Eu acho que faz muito mal para nós analistas a gente querer dar nome para tudo, sabe? Definir tudo, colocar todo mundo ali dentro do seu potinho, que aí quando o cara sai daquilo ali, pega a gente de surpresa. O Ancelotti é um técnico muito adaptável, né? Ele já jogou partindo de várias plataformas, né? Já jogou sem pontas, já jogou com 5 meio-campistas, 3 volantes e 2 meias
na árvore de Natal do Milan, já jogou com losango de meio campo, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 2 linhas de 4, já jogou no 4-2-3-1, já jogou no 4-3-3. Ele já jogou com infinitas formas de se jogar. Então, não dá pra gente cravar que é um técnico funcional. E não só nas plataformas, tá? Nas posturas também. Já jogou marcando mais em cima, já jogou em bloco baixo, já jogou no contra-ataque, já jogou propondo o jogo. Enfim, eu não me agrada muito tentar ficar rotulando o técnico como isso ou aquilo, não. E eu acho que o Xabi Alonso vai dar certo no Real Madrid, não por ser posicional ou funcional, ou mais semelhante ou mais diferente do que o técnico anterior, mas por ser um bom técnico. Eu acho que sendo um bom técnico, tendo um bom material humano, ele vai conseguir ter a leitura necessária para fazer o que o elenco e o momento e as partidas e os campeonatos e as épocas pedirem para o seu time, beleza? Valeu, Paulo. Osvaldo7163, o seu top 3 times que viu jogar e por quê? Aí ele dá uns exemplos aqui, né? City 22-23, Real 16-17. Cara, o time top 1 da minha lista é o Barcelona 2010-2011, do Guardiola. E todo mundo sabe que o Guardiola é o meu técnico preferido e ele é dono dos meus 2 primeiros lugares, né? Esse time, porque é um time que quebrou paradigmas, para mim é um time que divide o futebol em 2, né? Dentro do período que eu acompanhei, o futebol era um, antes daquele time do Guardiola, 10-11, e se tornou outro, depois dele, eu já falei isso aqui. Acho que a partir daquele time, né, de 10-11, o futebol também tomou 2 caminhos, né? Os técnicos que quiseram tentar copiar o que o Guardiola fazia, e os técnicos que tentaram criar antídotos para tentar anular aquele estilo de jogo. E dali para frente ele foi se reinventando, se adaptando aos elencos, à cultura dos países em que ele treinou. E aí a gente chega ao meu segundo time, que é o Bayern 14-15. Ah, mas esse time não ganhou a Champions. Era o time fantástico de ver jogar. Um time muito dominante na Bundesliga, um time que tinha um material humano muito bom, sabe? As soluções que o Guardiola encontrava, né, taticamente, em cada time, em cada escalação, em cada jogo, para cada adversário, tudo aquilo ali me encantou muito. Mais do que o do Heinkes 12-13, mais do que o do próprio Guardiola 13-14, que foi campeão com muita antecedência do campeonato alemão, mais do que o time do Hans Flick 19-20. Para mim, o melhor Bayern que eu vi jogar foi esse de 14-15. Em terceiro, eu vou colocar o Arsenal dos Invincibles. É um time também que me marcou muito. Se fosse um top 4, eu colocaria também o Milan, né, de 2004-2005. Time do Ancelotti, que foi vice-campeão, que perdeu aquela final para o Liverpool, mas para mim, da era Ancelotti, foi o melhor time do Milan. E esse time do Arsenal, que ganhou a Premier League de forma invicta, né, tinha o Thierry Henry, que é o meu grande ídolo no futebol, que foi o cara que fez eu me encantar por futebol europeu, apesar de não ter sido o cara que me fez torcer pro Arsenal. Eu não torço pro Arsenal, mas é um clube que eu até tenho um certo carinho por conta daquele time liderado, capitaneado por Henry, que tinha Bergkamp, que tinha Patrick Vieira, que tinha Jens Lehmann, né, Gilberto Silva, enfim, vários outros grandes jogadores, e era liderado ali pelo Arsène Wenger. Era um grandíssimo time do Arsenal, beleza? Esses foram os meus 3 preferidos que eu vi na minha vida. O 4º lugar ali para aquele Milan 2004-2005. Mais uma aqui do Osvaldo. Já deu uma voadora estilo Cantona no futebol, teve vontade? Não, cara. O máximo que já aconteceu, cara, foi na época de escola. Ele não deve estar acompanhando isso aqui, apesar de eu encontrar ele vez ou outra. A gente tinha 13, 14 anos, era na escola, 7ª série, né? O Renato Renan, um abraço para ele, se ele estiver acompanhando. Renato Guinin, né, também conhecido assim, é sobrenome, tá? Renato Renan é um nome composto, o Guinin era o sobrenome dele. Pô, ele não sei se ele vai lembrar disso. Porra, aconteceu alguma coisa ali na quadra da escola, um lance foi parado, e eu tava discutindo com um cara aqui, tava no meio de uma discussão ali do jogo mesmo, e ele era goleiro do outro time, e ele saiu lá do gol, e pô, eu tô discutindo aqui com o cara e ele tá puxando meu braço aqui, puxando, e eu já puto aqui com a cabeça quente que eu tô discutindo e ele puxando meu braço. Meu irmão, teve uma hora que não foi por querer, mano, foi por instinto. Ele tava me puxando tanto, eu virei e dei uma porrada nele assim, ó, no peito. Assim, ó, porra, cara, para de me puxar, caralho. Tipo, desse jeito. Dei um porradão com raiva e no instinto, porque já tava irritado com a discussão. E ele me puxando, cara, eu dei essa porrada nele aqui assim, ó, com essa parte aqui assim da mão, no peito dele. Caralho,
Na hora eu me arrependi, mano, porque não era pra tanto. Pô, mas eu dei esse porradão nele aí. E ele falou que ficou dolorido vários dias e tal, porque, pô, o corpo da criança já é frágil. Você dá uma porrada bem aqui assim no meio do peito, porra, dói pra caralho. Eu fiquei culpado e preocupado com ele depois, mas, enfim. Aconteceu, foi o máximo que eu cheguei assim de agredir alguém no futebol, tá? Mas foi totalmente porque tava irritado e ele me puxando, tentando me tirar dali, e aquilo me deixou puto, e o meu instinto foi virar puto da vida com raiva dele, não sei se dá pra chamar de soco, porque não foi um soco, né? Foi com essa parte aqui da mão, sabe? Dei uma porrada assim, virei em toda a força, enfim. Foi isso, mas voadora nunca tive vontade de fazer não, beleza? Não façam isso, tá, gente? Não tô querendo... Já pisei muito em ovos aqui, né, na resposta, mas eu não quero instigar a violência nem nada disso, não, pelo amor de Deus. Mais uma do Osvaldo. Isso é um recado também pro YouTube, pra não dar strike no meu vídeo. E a terceira aqui do Osvaldo. Pra Inter, Lautaro Martinez já é maior do que Ronaldo? Acredito que sim, cara. Mais vencedor, mais importante. É um dos maiores artilheiros da história do clube. Eu acho que o Ronaldo ele tem o tamanho que tem na Inter. Por ser o Ronaldo, ele já chegou muito grande na Inter, mas ele não conseguiu ter uma grande sequência, muitas lesões seguidas, saiu brigado com o técnico, né? Depois ele foi pro Milan e os interistas ficaram magoados com isso, né? Chamaram ele de traidor. Ele foi muito, muito, muito vaiado quando ele reencontrou a Inter, né? Jogando já com a camisa do Milan, então... E o Lautaro ainda tá lá, ainda tá escrevendo a história dele, ainda pode ser mais campeão ainda. Jogou 2 finais de Champions, perdeu as 2. Se porventura ele joga mais uma e ganha, ele vai multiplicar de tamanho. Então, pra mim o Lautaro já é maior que o Ronaldo. Na Inter. Beleza? Valeu, Osvaldo. Heraldin V13. O Inter Miami foi a maior surpresa de todas até agora no Mundial de Clubes? Pô, cara... Em termos de classificados, talvez sim. Mas o grupo era bem nivelado. Eu cravava que o Palmeiras ia passar, talvez o Porto pudesse passar, mas o Porto foi uma surpresa muito negativa, né? A péssima apresentação dele naquele grupo, no Mundial. O Al-Ahly também, muito se falava sobre o Al-Ahly, que poderia complicar, que poderia se classificar, também não venceu nenhum jogo, exemplo do Porto. E o Inter Miami, pô, mal ou bem, ele tem ali Messi, Suárez, Busquets, enfim, Jordi Alba no banco. Eu acho que ninguém esperava o Inter Miami se classificar, mas era possível o Inter Miami se classificar. Eu acho muito mais surpresa o Botafogo ter conseguido se classificar naquele grupo com o PSG e Atlético. Não, o Botafogo ganhou do PSG, gente. Enquanto muita gente se especulava se iria tomar a goleada, de quanto queria perder e tal, os caras foram lá, ganharam e conseguiram se classificar e deixar o Atlético de fora. E tem o Monterrey também, né? Conseguiu a classificação naquele grupo que tinha o River Plate, né? Empatou com a Inter. Também é uma grande surpresa. Acho que fica entre esses aí. Falar de maior surpresa, não consigo cravar que é a maior surpresa não, beleza? Mas é uma delas. Mais uma aqui do Topzera. Aliás, o Heraldinho mandou essa pergunta, agora sim vamos entrar no Topzera, lá ele. O que você mais gosta de ver um time fazer dentro de campo? E qual time que fez você se encantar por isso? Cara, eu gosto de times que são muito impositivos, que controlam o jogo, controlam a posse, fazem o jogo difícil parecer fácil, que se impõem diante de um adversário que é basicamente do mesmo nível. E todos aqueles times que eu listei, que foram os melhores que eu vi jogar, faziam isso. Eram times muito impositivos, que tinham um controle da posse, que eram muito fortes ofensivamente falando, né? Acho que tá respondido. Mais uma aqui do Topzera. Uma outra coisa aqui que eu gosto também nos times é que quando falta técnica, o time vai na vontade, na raça, na disciplina tática e consegue arrancar os resultados, sabe, com sangue no olho, com força de vontade, mais do que na qualidade técnica, quando em momentos que ela acaba faltando, beleza? Agora sim, mais uma do Topzera. Quais suas metas para o canal e o que pretende fazer para deixar ele ainda melhor, como o conteúdo, cenário? Cara, o conteúdo eu já tô dando o meu melhor, tá? Cenário vai ser esse aqui mesmo, porque eu não tenho o que fazer também. Eu não vou comprar aqueles
drop, sei lá o que, pra pendurar. Não, já tô ajeitando, acho que é bem simpático até, né? Meu cenáriozinho, né? Quando eu gravo a caixinha, eu gravo assim, de frente pra vocês, quando eu vou fazer um outro vídeo mais elaborado, com a prancheta e tal, aí eu viro, né, pra vocês poderem ver meu cenário aqui, meus quadros do Guardiola, do Henry, minhas credenciais de transmissão, aí aqui meus pôsteres, né, dos títulos de 2024, tem aqui o quadro do Pautas e Táticas, esses quadros que estão aqui também ficam virados para cá, e tem álbum da Copa de 2014, tem uma bola aqui de futebol também que eu não uso, a tá murcha, né, que também faz parte do cenário. Então acho que o cenário tá de boa. E, cara, minhas metas, o que eu pretendo pro canal, cara, eu acho que os engajamentos poderiam voltar a ser como era antes. Eu sei que o YouTube não tá entregando tão mais assim, mas, pô, eu lembro que os vídeos comumente chegavam a 1.000, 2.000 visualizações, e agora estão chegando a 200, quando muito, sabe? Esses vídeos aí de pós do Mundial estão penando para chegar a 100 visualizações. Alguns não passam disso. Às vezes, só quando é um vídeo muito, muito editado, ele consegue chegar ali nas 1.000 visualizações. Então, eu quero entender o que eu posso fazer para que os vídeos sejam entregues para mais pessoas, prendam mais a atenção das pessoas, que mais pessoas visualizem. E, pô, a conta não tá batendo. O canal tem 21 mil inscritos e cada vídeo tá dando 100, 200 visualizações. O que essas outras milhares de pessoas aí se inscreveram e não estão assistindo o canal? Por quê? Eu tô tentando entender isso aí e quem sabe conseguir crescer aí o número de inscritos do canal, fazer com que eu monetize com uma frequência maior, mais rápida e também gerando mais dinheiro, ou que ele me dê a relevância e importância dentro do cenário do jornalismo esportivo, usando o canal como portfólio, para que alguma empresa, alguma, sei lá, alguma oportunidade dentro do jornalismo esportivo remunerada, alguma porta como essa se abra para mim, para que eu possa também mostrar meu trabalho dentro dessa empresa. Então, as minhas metas principais são essas, né? Fazer com que o meu canal cresça tanto a ponto de que eu possa viver dele, ou que ele possa ser uma mola propulsora para me impulsionar para um outro objetivo maior, para trabalhar dentro do jornalismo esportivo, que eu possa fazer isso que eu estou fazendo, representando, né, uma emissora, enfim, trabalhar dentro de uma redação, enfim, dentro do jornalismo, dentro de uma empresa maior, beleza? Mais conhecida. E, consequentemente, também fazer o meu canal crescer, porque o meu trabalho vai ficar mais conhecido também dentro dessa empresa, beleza? Essas são as minhas metas. Tem mais do Topzera? Tem, mas aí o Juliano, Araújo Juliano 12, mandou 3 e aí só depois é que vem as perguntas a última pergunta do Topzera. Então, na ordem, vamos para a do Juliano. O Botafogo passa do Palmeiras, sim ou com certeza? Cara, esse tipo de otimismo, ele não é característico do botafoguense. Não é nem meu. Eu tenho certeza que o botafoguense, de modo geral, apesar de eu estar com a camisa, né? Ele não faz parte do nosso perfil de torcedor. A gente tá assim, pô, cara, é factível, é possível a gente chegar longe, né? A gente tá enfrentando um adversário que a gente tá tendo um bom retrospecto, que é um adversário que a gente está acostumado a jogar 2 vezes por ano, mas que é um adversário muito forte. Nos últimos anos, aí, até há mais tempo do que o Botafogo, é um dos top times do Brasil. Vai ser triste se o Botafogo for eliminado pelo Palmeiras. Principalmente porque a gente espera, numa competição como essa, a gente ir o mais longe que puder, mas cair quando a gente enfrentar um adversário que a gente fala assim, pô, cara, esse aí não dá, esse aí é impossível. Não acho que é o caso do Palmeiras, tá? Mas eu não vejo favoritismo nesse jogo, tá? Acho que tudo pode acontecer nesse jogo, só não acho que vai haver goleada de algum lado, tá? Não acho que vai acontecer. Nem do Palmeiras e nem do Botafogo. Espero que o Botafogo passe. Tô até, de uma certa forma, otimista, mas não acho que há favoritismo, não. Acho que dá pro Botafogo também, infelizmente, ser eliminado. Mas depois que você passa do grupo que ninguém acreditava que você passaria, depois que você vence o atual campeão europeu, te dá uma sensação de, cara, se você jogar com essa mesma raça, esse mesmo empenho, essa mesma dedicação, levando a sério, com sangue no olho, você consegue ganhar de qualquer time. Então, pô, cara, a gente não ganhou do PSG para ter medo do Palmeiras.
Então, medo eu não tenho, mas tenho muito respeito pelo Alviverde paulista e por isso eu não cravo que vai se classificar, não. Eu tô otimista, beleza? Mas não tô cravando que vai passar. Mais uma do Juliano. O que fez os times argentinos fracassarem no Mundial? Foi o campeonato pouco competitivo? Cara, eu acho que a própria qualidade dos times mesmo, né? A gente vê que já há um abismo grande dos argentinos em relação aos brasileiros. Os brasileiros estão alguns passos à frente dos argentinos, né, no cenário continental. Quando levou isso para o cenário diferente, a gente viu que eles sentiram a pressão. O Boca não conseguiu vencer o Auckland. Todo mundo goleou o Auckland, o Boca não conseguiu vencer o Auckland. Ele fez um jogo duríssimo contra o Benfica, também engrossou o caldo para cima do Bayern, mas não venceu também nenhum desses dois jogos. Empatou com o Benfica, jogando uma boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, e perdeu para o Bayern depois de ter ido buscar o empate, ter tido chance de vencer e tal, mas não conseguiu. O River ganhou do Urawa, né? O River ganhou do Urawa na primeira rodada, empatou com o Monterrey 0-0 e perdeu para a Inter, assim, sendo amassado. Não sei se a distância dos dois times era tanto para ele ser amassado. Entrou na última rodada, líder do grupo e acabou ficando fora da zona de classificação. Então a gente viu o choque de realidade aí, né, dos argentinos, tanto em relação aos brasileiros, né, se for comparar, né, com o vizinho que está indo bem, que são os representantes na competição, quanto em relação ao resto do mundo. Então, River perdendo vaga para um time mexicano, Boca perdendo vaga para um time português, né, embora esse time português tenha ficado, né, como líder do grupo, mas acho que mais preocupante até do que isso foi não ter conseguido vencer o Auckland, ter tomado o gol do Auckland, já é preocupante ali pro Boca, beleza? Mais uma do Juliano. O Ganso poderia ser edista? Segundo o Seedorf, não, né? O Seedorf respondeu sobre isso. Ele fala que compararam ele com o Pirlo, né, no caso, o Ganso. O Ganso não poderia jogar numa posição semelhante ao Pirlo ali, né, mais recuado, distribuindo o jogo. E ele falou, pô, não, acho que não, porque o Ganso ele se movimenta muito devagar no campo, ele não tem a mesma velocidade, o mesmo poder defensivo que tem o Pirlo. O Pirlo não se destaca por ser um grande marcador, mas, pô, ele marcava, ele corria muito mais do que o Ganso. Opinião do Seedorf, tô só reproduzindo. Então, talvez pudesse ser, mas eu acho que o caso do Ganso não era ser um 5 redista, o caso do Ganso era para ele ser o 8, sabe? Esse distribuidor de bolas, sabe? De carimbar a bola o tempo todo, de iniciar as jogadas desde trás. Mas ele foi criado no futebol brasileiro, onde os volantes eram vistos muito mais como protetores de defesa e jogadores para fazer cobertura dos avanços dos laterais, e aí se jogava com dois meias, o meia armador e o meia atacante, os dois numa zona mais ofensiva do campo. O meia armador hoje já é mais entendido como um tipo de segundo volante, né, para jogar mais ao lado do primeiro, não só aquele cara de infiltração como um homem surpresa, como comumente a gente entendeu os segundos volantes por muito tempo aqui no Brasil. Hoje já é entendido que os volantes têm que ter uma qualidade de jogo que o Ganso tem, mas o Ganso não foi ensinado a jogar tão atrás, né, tão longe do gol do adversário e tendo mais demandas defensivas, não é do estilo de jogo dele. Então, eu acho que ele poderia ser, assim, um ótimo 8, mas um 5 redista eu acho um pouco mais complicado para ele, beleza? Valeu, Juliano. Agora a última pergunta do Topzera. Quais os estádios que você já visitou? Quais os mais bonitos do mundo e quais você sonha em visitar um dia? Trapaceou, hein, Topzera? São 3 por pessoa. Você mandou 3 em uma só e mandou outras 2. Então você mandou 5 perguntas, tá? Mas vou dar uma colher de chá. Quais estádios que eu já visitei? Cara, eu não visitei muitos estádios, não. Não sou um cara muito viajado, não. Conheço, além do Rio, né, onde eu nasci, moro, fui criado. Eu conheço o estado de São Paulo um pouco, pouquíssimo. Já fui a Ouro Preto, em Minas Gerais. E em nenhum desses 2 estados eu fui a algum estádio. E eu conheço o Maranhão, eu namorei uma maranhense, a gente passou férias lá em São Luís, né, a cidade natal dela, em 2 oportunidades. Conheço o estádio do Castelão do Maranhão. Tem um Castelão em Fortaleza e tem um Castelão em São Luís, que é inclusive próximo de onde ela morava. Eu conheci esse estádio, do Castelão. E aqui no Rio eu conheci os 3 principais, né? Maracanã, São Januário e o Newton Santos, obviamente.
Então esses são os estádios que eu conheço, tá? Que eu já visitei. Quais os mais bonitos do mundo? Cara, a Allianz Arena é linda, o Santiago Bernabéu é muito bonito, o Camp Nou é muito bonito, o Wembley, assim, os que me vêm à cabeça, tá? Que se destacam, assim, pela beleza. Cara, acho que são esses, assim, os mais bonitos mesmo, né? O Estádio do Dragão, do Porto, ele me parece muito bonito. O Estádio da Luz, né, do Benfica também. O Signal, eu acho que ele não é tão bonito ele por si só. Talvez em dia de jogo ele seja mais atrativo, mais atraente e tal. Pô, o Emirates Stadium do Arsenal, o estádio do City, aqui é o contrário. São estádios bonitos, mas em dia de jogo talvez o jeito do inglês torcer não seja tão atrativo assim. O estádio do Atlético antigo, Vicente Calderón, me dava uma vibe de Libertadores muito boa. Agora o Wanda Metropolitano ele pode ser muito bonito, mas nem sei se ele se chama Wanda ainda, ou se era naming rights. Mas enfim, o estádio lá do Atlético de Madrid, novo, é o mais moderno, me parece ser muito bonito. E enfim, eu acho que os que me vêm à cabeça assim, que são como mais bonitos, são esses. E os que eu sonho em visitar um dia, todos esses, mais Bombonera. Gostaria muito de ir à Bombonera um dia. Gostaria muito de ir no Monumental de Núñez um dia, né, de conhecer os grandes históricos estádios do mundo, inclusive da América do Sul e até os outros do Brasil que eu não conheço, né? Estádio do Corinthians, estádio do Inter, do Grêmio, o Morumbi, o Allianz Parque, enfim. Cara, eu, como um bom amante de futebol e como jornalista esportivo, quero dar check ali no maior número de estádios do mundo que eu puder. Infelizmente, até o momento só conheço 3 aqui no meu estado, beleza? Valeu, topzera, mas ó, não mete uma dessa na próxima vez não, é 3 perguntas por pessoa, beleza? Valeu. Gabriel Baltazar. Vitinha funciona como um redista no PSG? Vocês estão na pegada do redista, hein? Ele funciona assim também, mas não exclusivamente, né? Na verdade, os 3 meio-campistas ali do PSG, o Vitinha, o Fabian Ruiz e o João Neves, eles se movimentam muito o tempo todo. O João, por característica, é aquele mais mordedor, mais marcador, que é mais volante mesmo, né, para jogar na frente da defesa, mas aí com bola o Vitinha é quem inicia jogadas, como se fosse esse redista. Mas não só isso, né? Ele não ajuda só com aqueles passes de distribuição do jogo, ele se apresenta, né, para o portador da bola, dando opção de passe, ele se apresenta lá na frente. Então são 3 caras que se movimentam muito. Não dá para rotular ele só como esse redista, não. Inclusive eu tô para fazer um vídeo sobre esse novo perfil de meio-campistas aí que o futebol tem demandado, beleza? Em breve vai sair aí no canal. Mais uma do Gabriel. Acha que as entradas de Montoro e Santi Rodrigues tiveram impactos negativos pro Botafogo tomar gol contra o Atlético de Madrid, eu imagino, né? Não, cara. Inclusive o Montoro ele entrou muito bem no jogo, tá? É um cara que segura muito bem a bola, né? Deixa o time respirar, né? Administrar a posse. Enfim, é um cara muito importante, né, para esse sistema de jogo do Botafogo. E o Santos talvez não fosse uma substituição que eu faria naquele momento. Eu acho que o time precisa ter poder de contra-ataque também, velocidade, nesse tipo de jogo que vai passar a maior parte do tempo se defendendo. Mas eu acho que a ideia de colocar o Santos no jogo foi a mesma do Montoro, né? Um cara que tem mais capacidade de ficar com a bola, segurar o jogo, carimbar ali um passe ou outro, até eu achar um bom passe ali para aceleração de algum jogador que faça ultrapassagem. Não acho que tenha sido ponto negativo pro Botafogo tomar gol, não. O Botafogo tomou gol num mole defensivo em que estava todo mundo olhando pro setor que estava a bola, esqueceram o Griezmann nas costas da defesa aqui, ninguém marcou o Griezmann, estava todo mundo aqui, e o Griezmann ficou livre aqui, quando o passe veio o Griezmann estava sozinho, e aí ele acabou tomando gol. Mas aí a culpa não foi do Montoro ou do Santos, beleza? Foi uma desatenção ali, momentânea, defensiva, que eu espero que não aconteça mais. Beleza? Valeu, Gabriel. César 26701. Esse lance de elenco curto não tá errado, não? Real, City, Arsenal e muitos outros sofreram desse mal. Cara, eu acho que esse lance de elenco curto, ele tem seu ônus e seu bônus. Eu acho que é muito ruim quando você tem um elenco muito grande, com muitos jogadores
caros, com um certo ego, né, de não querer ficar no banco, que alguns deles, às vezes, não são nem tão relacionados assim. O próprio Guardiola ele disse isso. Eu não vou contratar um elenco de 30 jogadores, eu não vou contar com um elenco de 30 jogadores, se 6 ou 7 às vezes vão ter que estar na tribuna assistindo, não vou poder nem estar no banco ali disponíveis para entrar na partida. E faz todo sentido, cara. Eu já disse isso aqui. Para mim, um elenco equilibrado, você tem que ter o time titular, os reservas que podem ser usados eventualmente, não só como sombras brigando pela titularidade, mas também para tentar mudar algum estilo ou outro, alguma demanda ou outra, que um jogo ou outro possa pedir. Então esses caras aqui tem que estar num nível mais próximo possível dos titulares, e aí você tem aqui 22 jogadores, e para compor elenco, fora desses 22, usa a base, beleza? E é o que os times estão fazendo. A gente tem os times B, tem as categorias de base, até para você continuar fomentando a revelação de jogadores, beleza? Mais dos seus ativos aí vão sair, numa dessa você até descobre grandes talentos que não estavam nos seus planos, né? Às vezes a gente acha que só quem revela jogador é time pequeno, time grande não revela, né? Ele forma para vender, ou para emprestar para outro time e depois, enfim, se o cara conseguir se destacar e ele volta. Às vezes você ouve falar de um jovem se destacando num time pequeno e nem sabe que ele pertence a um time grande, né? Só quando ele começa realmente a chamar muita atenção, o time vai lá, solicita o retorno dele, aí vira um reforço caseiro. Mas, pô, eu acho que os times têm que chamar mais atenção para isso aqui, cara, de utilizar mais a base. Eu acho que não precisa ter um elenco de 33, 36 jogadores, não. Eu acho que com esse formato aqui dá para dar certo. 11 titulares, 11 jogadores com bom nível para serem titulares também, para poder fazer uma boa rotação de elenco, e a base, num terceiro degrau a base, beleza? Mais uma do César. Um volante baixinho, estilo Vitinha, acha bom? Prefiro o estilo Casemiro protegendo a zaga. Algumas perguntas muito parecidas, né, gente? O Vitinha, como eu disse, ele não é necessariamente um primeiro volante, ele se movimenta, ele faz, tem momentos ali que ele está imediatamente na frente da defesa, mas é muito mais com bola do que sem ela. Eu também prefiro o Casemiro, é um cara mais protetor, defensivo, que tem qualidade para sair jogando. É um 5 que joga muita bola. Mas o Vitinho é outro tipo de jogador, ele não é um primeiro volante necessariamente, beleza? E, pô, nada impede você ter o Casemiro e o Vitinha, no seu time. Mais uma do César. PSG até a fase de liga da Champions estava em crise, levava gol demais. É isso tudo mesmo? Pô, a fase de liga da Champions, se eu não me engano, acabou em janeiro ou fevereiro, pô. Estamos em junho. O time já não é mais aquele, ele evoluiu demais, né? Ele se encontrou e está numa nova fase. Talvez ele não seja o dito melhor time do mundo. Ele foi o melhor time da Champions, ele foi o campeão. Ele conseguiu passar pelos adversários ali que se colocaram na frente dele e ganhou. Eu não tenho certeza se esse time do PSG é melhor que o Liverpool, se é melhor que o Barcelona, se é melhor que o Real Madrid, se é melhor que o City, mas foi o que viveu a melhor fase no mata-mata e conseguiu chegar no título e ganhou a final com a maior goleada da história das finais. Então, em 2025, foi o time mais eficiente do mundo no principal torneio que disputou, beleza? Agora, se ele é isso tudo ou não, é um outro debate. Agora, não levar em consideração o início da temporada, porque aquela fase, aquele time, ele já é uma sombra do que ele é hoje, tá? O time de hoje é muito mais forte, equilibrado, tática e tecnicamente, do que o time que iniciou a temporada, beleza? Valeu, César. André, como você imagina que jogadores de hoje se sairiam antigamente e vice-versa? Cara, sempre que a gente faz esse tipo de exercício de ficar comparando época, transportar um jogador daqui para lá, de lá para cá, a gente tem que levar em consideração também o contexto do futebol que se jogava em cada época. Não adianta você tentar levar o jogador de um contexto atual, que aprendeu a jogar futebol com o momento tático, com a evolução do futebol de todos esses anos que tem hoje. Vamos pegar um exemplo aqui, pegar o Vitinha, vai. Vamos pegar o Vitinha e vamos jogar lá na época do Pelé. Porra, claro que a gente vai ver uma diferença gritante, especialmente tática, né? E não precisa nem levar lá para a época do Pelé. Vamos levar o Vitinha para a época do Makelele, vai. Ali você tinha um perfil tático de jogo, contexto, diferente do que você tem hoje. Então, se antigamente
e principalmente com o passar do tempo isso vai ficando cada vez menos importante, a gente dava mais importância restritamente à parte técnica e menos para a parte tática foi ganhando mais importância, né, ao longo dos anos. Então, acho que a mesma dificuldade que um jogador muito brilhante tecnicamente do futebol antigo teria para um futebol muito exigente tática e fisicamente atual, você também teria um jogador que é brilhante nesse contexto aqui, que teria uma vantagem em relação aos outros jogando esse futebol, precisando ser mais técnico. Por quê? Porque aquele futebol não era tão evoluído como é o atual. Então, tudo que o diferencia hoje e o faz ser um jogador brilhante taticamente hoje, a gente não veria num contexto de futebol onde o futebol não era tão evoluído assim. E esse cara talvez não seja tão técnico quanto aquele futebol demandava. Então, ambos eles vão encontrar dificuldades dentro das suas respectivas épocas, beleza? Ou fora de suas respectivas épocas, melhor dizendo. Mais uma aqui do André. Se pudesse ser um jogador para viver um dia específico da vida dele, quem seria, por quê e qual dia? O Ronaldo na Copa de 2002, mano. O cara, depois de tudo que viveu, meter 2 gols na final da Copa, o cara que viveu praticamente 2 anos machucado, com a dúvida de se poderia andar de novo ou voltar a chutar uma bola de novo, e o cara vai lá e decide uma Copa do Mundo, é uma história de superação fantástica. Fora a final da Copa de 98, o drama que ele viveu, né, aquele caso todo da convulsão, que impactou o resto do time e tal, com certeza influenciou para todo mundo entrar meio que psicologicamente abalado e perder aquela final de 98. E em 2002 ele dá essa volta por cima, então eu gostaria de ter sido o Ronaldo naquele dia, com certeza. E mais uma do André. Na sua opinião, quem é o GOAT do futebol? Pelé, Messi, Cristiano, Cruyff, Maradona, outro? O André me disse no privado que iria fazer essa pergunta. Antes de eu ler essa pergunta, ele já me mandou o contexto do que ele queria dizer e tal. E é muito disso, dessa questão ali do jogador antigo, jogador moderno, jogador dos contextos táticos e tudo mais, e da evolução do jogo e tal. Cara, eu vou te dizer sem medo de errar que é o Pelé. Por quê? O Pelé, ele para de jogar em 77. O Maradona, que talvez seja o primeiro grande cara não contemporâneo ao Pelé, porque junto com o Pelé a gente teve comparações do Pelé com Garrincha, com o Eusébio, principalmente, né, fora do Brasil. Alguns já tinham a opinião de que o Di Stéfano era esse GOAT, né? Não tinha um recorte muito grande para se ter o GOAT, mas já se considerava o Di Stéfano o melhor jogador antes do surgimento do Pelé, e o Pelé meio que toma isso para si. Ele foi meio que, em algum momento, contemporâneo do Cruyff, né, do Beckenbauer, enfim, mas o Pelé, enquanto ele está jogando, ele é o melhor jogador do mundo, ponto. Depois do Pelé, o Maradona, que começa a jogar futebol em 78, né, um ano depois, profissionalmente, ele tem o seu auge ali nos anos 80 e é o primeiro cara, o grande cara, a ser comparado ao Pelé, beleza? E aí há o debate, quem é melhor, Pelé ou Maradona, por mais que aqui no Brasil também tenha tido aquelas comparações com o Zico, porque o Zico é quem assume esse protagonismo, né, de melhor jogador brasileiro pós-Pelé, era chamado de o Pelé branco, enfim. Mas o Maradona é esse primeiro cara a nível mundial que se compara ao Pelé, beleza? Aí vem os anos 90, surge o Ronaldo. Em menor escala, há uma comparação do Ronaldo com o Pelé. Muita gente tem a opinião de que se não fossem as lesões, o Ronaldo seria o jogador que mais se aproximava do Pelé. A referência para comparar o Ronaldo é o Pelé, não é o Maradona que veio antes dele. É o Pelé ainda. Depois dele, talvez os outros 2 caras ali que foram comparados ao Pelé sejam Messi e Cristiano. E a comparação de Messi e Cristiano, além da comparação um com o outro, para saber quem é o melhor de todos os tempos, é o Pelé também. Não é o Ronaldo, não é o Maradona, é o Pelé. Então, todo cara que entra nessa discussão, ele vai ser comparado ao Pelé. Então o Pelé é o melhor de todos os tempos. É o maior de todos os tempos. Não tem jeito. Se todo cara que surge 10, 20, 30, 40, 50 anos depois não é comparado com o melhor da década anterior, e sim ao Pelé, então o Pelé é o maior de todos eles. Para mim, isso é muito claro. Claro que quando você vai falar de melhor, e aí você vai comparar a geração, e você vai argumentar que hoje o futebol é mais evoluído, andou para frente e tudo mais, você pode ter essa discussão, mas é muito mais também questão de gosto e questão de quem você viu. É muito difícil a gente falar do que a gente não viu. Como naquela pergunta lá que o cara fez, né, lá no começo,
Deixa eu lembrar aqui do João Destro, sobre dificuldades técnicas de cada época. Porra, eu não vivi, não assisti essas épocas para poder falar com tanta excelência assim. Então, cara, se eu quiser desmerecer algo que eu não vi para exaltar algo que eu vi, é injusto com isso que eu não vi. Então, eu acho que o justo é a gente falar quem são os melhores de cada geração. E sempre que um cara que é o melhor de uma determinada geração vai ser comparado com o Pelé, é porque esse cara aqui ele tem um tamanho diferenciado. Né? O próximo que vier pode ser comparado ao Messi, ao Cristiano também, mas com certeza vão falar o nome do Pelé na comparação também. Então, não tem jeito. E sempre vai ser, tá? O maior nome do futebol mundial de todos os tempos, o Pelé. Valeu, André. E por enquanto a última que está aparecendo aqui para mim é do RenCR.90. Boca e River fracos nesse Mundial? Meio que já respondi, né? Essa pergunta aqui, né? Quando o Araújo, Juliano 12, me fez a pergunta sobre o que fez os argentinos fracassarem no Mundial, é praticamente a mesma pergunta. Pô, mano, sim, eles não mostraram o seu melhor futebol, não conseguiram mostrar o seu melhor futebol. O Boca ele já estava alguns níveis ali abaixo, o River ainda é um dos melhores times da América do Sul, mas também tem toda a questão de o River ser muito forte dentro do seu contexto doméstico, dentro da sua casa, com o mando de campo. Ele é certamente muito mais forte do que quando sai para visitar os adversários. E aí você vai jogar um campeonato na América do Norte, campo neutro, fica flagrante, né, a diferença do nível dos times argentinos para os melhores times do mundo. E na Libertadores esse domínio recente aí brasileiro também mostra que eles não são os melhores nem do seu próprio contexto. Imagina num contexto tão internacional e globalizado assim. Vamos ver se tem mais pergunta? Ou se essa foi a última? Vou atualizar aqui. Essa foi a última, galera. Então, agradecendo demais a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, 52 minutos. Hoje o juiz deu bastante tempo de acréscimo. Gostei muito da resenha aqui com vocês. Espero que esse vídeo não tenha nenhum problema, principalmente por conta daquela pergunta lá da questão ali da voadora do Cantona, e eu contei lá a história lá de quando eu era criança, da agressão que eu cometi, infelizmente, né? Enfim, espero que não tenha nenhum problema quanto a isso no vídeo. Muito obrigado a todo mundo aí que mandou pergunta. Não vou prometer que vai ter e nem avisar que não vai ter na semana que vem, porque eu ainda preciso ver, tá? Como é que vai ser essa questão ali do Mundial, dos vídeos, do engajamento, enfim. Espero que esse vídeo aqui salve o engajamento da semana. Se você não viu os vídeos que a gente soltou, resumindo cada dia ali dessa terceira rodada, né, da fase de grupos ali do Mundial, maratona esses vídeos, tem 4 vídeos aqui para vocês, fora os 2 vídeos de resumão, né, de toda a primeira rodada e toda a segunda rodada. Tem uma playlist aqui pra gente falar e debater muito sobre o Mundial. Vamos continuar fazendo nesse formato, tá? No dia de jogo, por exemplo, jogos de sábado, agora que a gente vai ter no Mundial. A gente vai resumir o sábado no domingo aqui no canal. Resumir o domingo na segunda, resumir a segunda na terça, resumir a terça na quarta, beleza? E assim a gente vai fazer. E aí vamos ver se dá pra encaixar ali a caixinha nesses hiatos aí de jogos entre uma fase e outra, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!